Boa noite, pessoal. Vamos já começar aqui a programação. Já esperamos uns 20 minutinhos. Então, para iniciar, eu queria que vocês abrissem no livro de Mateus, o capítulo 28, do versículo 19 a 20. Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, já queria chamar a equipe de cânticos aqui para frente e eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, quero te agradecer mais um dia que nós estamos tendo aqui do Projeto Vida. Senhor, que a palavra que será dada hoje para o pastor Osvaldo seja abençoadora e, além de tudo, que nós possamos usá-la no nosso dia a dia. Que não seja só palavras vazias e nem nada no nosso coração. Que sejam palavras cheias e que engrandeçam o Teu nome, Pai. Esse que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bom? Vamos ficar de pé? Às vezes a segunda-feira não começa do jeito como a gente estava imaginando. A gente vem já cansado muitas vezes, mas o convite aqui é você não deixar esse cansaço te dominar. É o momento da gente louvar com alegria, com energia, louvar o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos louvar esse convite?
Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que seguimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E é o Deus também que nos faz ficar juntos como igreja. Esse Deus que não é só poderoso, grande, mas Ele também nos agrega aqui, uma segunda-feira à noite. Olha para o lado. Quantas pessoas tem aqui? Bênção, a gente poder estar junto aqui, louvando a Deus. Sempre vou adorar.
de como igreja crescemos em amor, unidos na missão de sermos reconhecidos pelo amor. Senhor nosso Deus, nós queremos te adorar nessa noite, te engrandecer, porque o Senhor é um Deus de longe, mas o Senhor também é o Deus Emanuel, é o Deus de perto. O Senhor nos trouxe para mais perto de Ti, para mais perto dos nossos irmãos. Não é por nós, Pai. Nós somos nós que chegamos aqui nessa noite, mas é o Senhor que nos traz. É o Senhor que nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, para engrandecer o Teu nome. Obrigado por esse momento que temos aqui. Obrigado porque podemos ouvir mais da Tua palavra. E aquece o nosso coração mais nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Renova a nossa comunhão, renova a nossa energia, a nossa alegria de estarmos juntos, Pai. E temos esse prazer de louvar o Teu nome, de falar contigo e de aprender mais sobre quem o Senhor é e sobre aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor agradecidos. Amém. Pode se assentar, gente. E agora a gente vai ter a palavra aqui com o pastor Osvaldo, que eu queria já primeiro agradecer o senhor ter aceito o nosso convite e que seja uma bênção a palavra que o senhor terá para nós e principalmente que nós possamos usá-la dia a dia. Graça e paz, amados. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio que eu tenho de estar conversando com vocês nessa noite. Agradecer ao pastor da igreja que também permitiu que eu estivesse aqui. E ao Vitor, que fez o convite para mim, né? Eu conheci ele hoje, eu não conhecia, mas eu conheci ele hoje. Vitor Cardoso. E aí, quando eu vi esse sobrenome, eu falei, lembrei alguém, né? Aí depois ele falou, eu sou filho do reverendo Dario. Eu falei, pois é, seu pai deu aula para mim lá no Andro Jump. Então estamos em casa. Mas, de fato, é muito bom estar com os irmãos. Eu quero ler um texto bíblico aqui rapidamente, convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5. Lerei o versículo 9 apenas. Diz assim o texto: E entoava novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ok, ali também. Deixa eu fazer uma apresentação melhor. Eu sou o reverendo Osvaldo Teixeira Magalhães, sou missionário da APMT. A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Atuo na área de divulgação desta agência, basicamente nas igrejas do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tenho já viajado ali há alguns tempos, até eu estava conversando com a irmã, ela falou, falei nessa igreja, com esse pastor. E aí a gente vai falando, né? E talvez você esteja pensando assim, mas por que a APMT precisa de alguém que faça a sua divulgação? Bom, primeiro, eu estou na APMT desde 2013. Quando eu cheguei na APMT em 2013, eu comecei a observar, fui fazer o CFM, eu já era pastor aqui, ali na Zona Leste, e eu olhei lá e tinha algumas matérias que me chamou a atenção. Falei, vou fazer esse curso aqui, o CFM. E aí eu comecei a fazer, acabei fazendo todos os cursos e tal. E aí quando você começa a se envolver, você começa a observar as coisas, né? E aí eu comecei a observar que eu ia nas igrejas, e as igrejas não sabiam o que era a APMT naquela época. Alguns não tinham nem um quadro missionário. Falar nisso, o quadro missionário ainda não saiu, por isso que eu não trouxe. Deve chegar, acho que amanhã ou quinta-feira lá na PMT. Aí eu falei, poxa, que pena, senão eu já teria trazido para vocês aqui o novinho. E aí eu fui convidado para trabalhar com mobilização. Eu falei, olha, mas vocês precisam de um divulgador, de alguém que vá nas igrejas e faça a divulgação. Por quê? Uma outra coisa que eu comecei a observar também, que em muitas igrejas presbiterianas, elas são parceiras de missionários, que isso não esteja errado, está certo,
missionários de outras agências e não era parceiro de nenhum missionário da agência presbiteriana da APMT, né? Então aí falei, poxa, que desagradável. Precisamos então fazer com que as pessoas e as igrejas conheçam um pouco mais a respeito da APMT, a respeito dos nossos missionários. E aí nós começamos. Naquela época nós tínhamos 115 missionários. Hoje nós estamos com 311 missionários. Nós estávamos em 30 países, hoje nós estamos em 42 países. Houve um avanço significativo, eu diria, né? Igrejas têm sido parceiras dos nossos missionários. Igrejas têm abraçado os nossos missionários. E uma das coisas, quando eu vou na igreja, eu não vou falar sobre questão financeira. O desafio que eu faço para a igreja é que a igreja pegue naquele quadro lá que vai chegar e comece a, cada dia da semana, orar por um dos nossos missionários. Temos 311 missionários, você vai passar quase que um ano inteiro orando por um missionário diferente, só da APMT. Vai ter alguns ali que não tem o nome, vai ter só a silhueta dele, porque ele está em algum país que não pode, que é fechado para o Evangelho. Mas está as iniciais do nome dele lá. Ore, Deus sabe, Deus conhece, porque a oração vai aonde nós não podemos ir. A oração resolve os problemas que nós não podemos resolver. Com a oração nós podemos abraçar o mundo, certo? Então um desafio para vocês, comecem a orar pelos nossos missionários. Uma outra coisa, talvez quando você olhar lá no quadro, você vai ver que a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Transculturais, imagina-se que é fora do Brasil. Mas você vai ver que tem alguns missionários que atuam dentro do Brasil. Você fala, mas como é que pode ser? É porque quando a PMT foi criada em 2000, ela foi criada para falar para povos, línguas, nações e etnias. Nós temos no Brasil 382 etnias indígenas, cada um falando na sua língua. Só para o Brasil nós precisaríamos de 382 missionários. Os desafios são muito grandes. Então, para você começar a pensar e a focar um pouco mais as suas orações na APMT. Nós estamos com grandes desafios, temos grandes projetos, mas precisamos que as igrejas nos auxiliem com as suas orações, principalmente. Vou passar agora um vídeo institucional da APMT, deve ser uns 5 minutinhos, depois eu vou começar a palestra, que eu vou estar conversando com os irmãos. Você pode passar para mim aí, por favor? Naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Essas perguntas do apóstolo Paulo continuam ecoando em nossos dias. Ainda existem milhões de pessoas que pouco ou nada sabem das boas novas de salvação em Cristo Jesus. A APMT naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há... Não, se tiver difícil, deixa, põe a palestra, depois a gente tenta passar no final. Ó, vamos para a palestra, depois a gente no final passa esse institucional, tudo bem? Acho que é melhor, a gente vai ganhando tempo.
Olha lá, desafio missionário do século 21 depois de Cristo. É o século que nós estamos vivendo, né? Pode começar, passa o primeiro slide aí, ó. Alguns textos da grande comissão dos evangelhos. Opa, deixa o primeiro. Não, volta. Isso. Olha lá. Não está aparecendo aqui? Eu estou vendo lá, mas eu estou vendo que ninguém... O que aconteceu? Vamos virar? Não é mais fácil. Meu Deus. E agora? Esse trabalho não é para qualquer um, não. Olha lá, apareceu. Boa. Deixa assim mesmo, vai passando. Sumiu ali agora. Mas é melhor eu virar do que vocês, né? Não entendi. Não, vai para mim. Vai, pode ser. Põe o primeiro aí que tem os textos aí. Olha lá. Alguns textos da grande comissão, uma imagem. Olha lá. O primeiro texto está lá em João. É quando Jesus Cristo vai dizer: assim como o Pai enviou a mim, eu envio vocês ao mundo. Nós vamos então ter o modelo do Mestre. Jesus Cristo é o Mestre. Ele está nos enviando ao mundo. E aí você deve estar pensando, mas Jesus Cristo está nos enviando para quê? Para evangelizarmos. Porque na verdade todos nós fomos chamados para sermos missionários. Nós fomos chamados para vivermos para a glória de Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus, nós temos que refletir e espalhar a glória de Deus. Mas tem um outro texto lá que vai falar assim, ó, magnitude do mandato, não é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E aí as pessoas ficam pensando, esse ide por todo mundo, como que é isso? Na verdade, o texto original está dizendo, enquanto você caminha, espalhe o evangelho, semeie o evangelho. E aí como você pode fazer isso? Através do seu testemunho, através do seu... Outras pessoas preferem entregar um folheto. Agora, o testemunho é importante. Porque uma vez que nós fomos chamados, fomos transformados em Cristo Jesus para termos uma nova vida em Cristo Jesus. Mas tem volta lá. Mas tem um outro texto aqui também que vai também dar uma boa impressão para nós. Mateus, ele vai falar o modelo, né? Ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era isso que os apóstolos faziam. Eles iam, evangelizavam, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mudando a vida das pessoas. E tem o outro texto de Atos lá, que vai dizer, mas, Atos 1:8, mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até aos confins do mundo. E esse recebereis poder é interessante,
Porque às vezes a gente não imagina o poder que nós temos, porque diz que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós nos tornamos uma nova criatura, o Espírito Santo vem habitar em nós. E quem nos dá esse poder é justamente o Espírito Santo. Então nós temos que ser de fato testemunhas de Deus, porque o Espírito Santo nos transformou. Sophia Miller foi uma missionária norte-americana, e ela, caminhando ali pelas ruas do Central Park, ela ouve uma pregação, e esta pregação muda, impacta ela, e ela naquele momento ali então, pede perdão, se transforma, se é uma nova criatura, vai estudar, e quando ela se prepara, a missão americana encaminha ela para ser missionária na Colômbia. E certo dia, Sophia Miller descendo ali o rio Yansan, que é um dos afluentes do Rio Negro, quando ela observa nas suas anotações, ela já estava em território brasileiro, porque aquela divisa ali da Amazonas, ela é muito difícil, Venezuela, Colômbia, Brasil, é muito difícil. E ela também observa ali que próximo a onde ela estava, havia uma tribo indígena. Ela então pede para que o barqueiro pare a embarcação, e ela vai se dirigir até essa tribo. Só que na noite anterior à chegada de Sophia Miller naquela aldeia, o curandeiro ou o pajé da tribo teve uma visão. E nessa visão dizia que ia chegar uma pessoa à tribo e ia mudar radicalmente o costume daquela tribo. E essa pessoa precisaria ser eliminada. A tribo então vai, os indígenas vai e preparam um cozido. Sophia Miller, quando chega, eles então oferecem esse cozido para ela. Ela começa a comer esse cozido e, em dado momento, ela coloca o cozido para fora. Ela não morre, mas o cachorro que comeu o cozido morreu, porque o cozido estava envenenado. Mas recebereis poder. E Sophia Miller fez um trabalho muito grande ali, por várias aldeias indígenas ali, e até hoje, uma vez por ano, essas aldeias se encontram em um lugar ali da floresta amazônica ali, para prestar um culto de agradecimento a Deus, porque um dia enviou Sophia Miller para falar do Evangelho para eles. Recebereis poder. E eu e você temos poder. Talvez nós não temos a mesma experiência que Sophia Miller teve. Alguns talvez teve experiência mais profunda. Mas a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós fomos ressuscitados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos transformou em nova criatura. Você e eu temos experiência, mas recebereis poder. Passa mais um, por gentileza. Olha lá, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, igreja cristã logo após a ascensão de Cristo. Olha lá, Atos 1,15, estava ali começando o evangelho a ser pregado. Opa, passa. Isso, pode passar mais um. Olha lá, expansão missionária até o final do primeiro século. Toda aquela regiãozinha ali, ó, tinha força. Romanos, se alguém quiser ler lá em Romanos 15, 14 a 21, para a gente ter uma ideia do que está falando. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 14 ao versículo 21. Quem achou pode ler? Não, quem tem que perdoar é Deus.
Até aí está ótimo. Então, os irmãos, vejam, ali no primeiro século ali, estava aquela região ali que Paulo trabalhou, os apóstolos trabalharam, parecia que era muita coisa, mas não era, mas era só o início. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é que Paulo fala assim, olha, eu não prego, né, na região que já conhece o Evangelho. Eu sempre vou para uma nova região, para onde não conhece o Evangelho, porque o nosso objetivo é tornar Cristo conhecido entre as nações. Passa mais um para nós aí. Olha lá. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, mas recebereis poder. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vai aumentando, está vendo que devagarzinho vai aumentando. Paulo vai fazendo o trabalho, outros irmãos vão também divulgando a palavra de Deus, mas está ali, na região da Ásia, não saiu da região da Ásia. Tanto é que Paulo fala que gostaria de ir a Roma, pregar, vir para a Europa, mas ninguém tem certeza, cravar se ele de fato pregou na Europa ou não, porque quando Paulo vai para a Europa, já havia uma igreja plantada lá na Europa. Era uma igreja que se encontrava nas catacumbas, né? Tanto é que tem um livro lá, Catacumbas de Roma. Eles iam lá onde estavam os mortos, lá para se reunirem, e era uma igreja forte. Quando Paulo chega lá, Paulo então conhece essa igreja. Então aquela igreja não é fruto do trabalho de Paulo. Passa mais um, vamos lá. Olha lá, como fica agora a partir de expansão missionária até 2015, como fica agora a partir de 2018. Pode passar mais um para nós, por gentileza? Olha lá, o mundo em que vivemos hoje, estima-se a população global que chega a 8,2 bilhões em outubro de 2024. Essa é a última número estimativa da população mundial, 8,2 bilhões de pessoas. É muita coisa, não é? Olha lá, as Nações Unidas estimam que a população chegará até 2100 por volta de 11,2 bilhões de pessoas em 2100. É muita gente que a gente tem que evangelizar, não é não? Quantos milhões tem o Brasil de população? 200 e uns pouquinho aí. Até ficou um negócio meio estranho aí, que diz que o videozinho que o Nicolas postou lá, 300 milhões de pessoas, eu falei, ué, mas é mais do que a população brasileira, viu? Né? Quer dizer, ficou um negócio meio estranho. Mas é isso, olha o tamanho da população mundial, 11,2 bilhões em 2100. E 2100 está há quantos anos? Está há 70 anos disso? Menos até, né? 60 e poucos anos, nós estamos chegando em 2100, porque nós estamos em 2024. 75 anos, exatamente. Parece que é muito, mas não é não, irmãos. Parar para pensar, não é muito não. Agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos pregar o Evangelho. Porque uma das coisas que nós temos que pensar é o seguinte, a pregação do Evangelho eu tenho que fazer. Agora, quem vai converter os corações não é função minha, é função de quem? Do Espírito Santo, é Ele quem converte os corações. A minha e a sua função é de semear. Eis que o semeador saiu a semear. Ponto. Passa mais uma aí, vamos em frente, vamos conversar mais um pouquinho. Você consegue abaixar um pouquinho aí? Aí, ó. Quantos ainda faltam para conhecer a Cristo? Números que não podemos e nem devemos ignorar. Há 4.000 povos não alcançados no mundo e mais de 1.800 línguas sem a palavra de Deus. 4.000 povos. Não estou falando em termos de população, estou falando em termos de povo. 4.000 povos sem conhecer a palavra de Deus. 1.800.000 línguas sem a palavra de Deus, sem ter nada traduzido para eles, sem aquele versículo sem o Salmo 23, que é o texto bíblico mais traduzido da Bíblia, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou o João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho de dinheiro para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ninguém conhece. Então, quer dizer, veja o tamanho. Olha lá, os pontinhos vermelhos representam os locais onde ainda não conseguimos chegar. Vocês conseguem observar ali, ó? Tem mais ponto vermelho ou mais? O que os irmãos acham? Hã? Tem mais pontos vermelhos, não tem? Não entendi. É mais naquela região lá, você está vendo lá, ó, tem tanto ali, parece até, mas vocês veem, né? Para cá, na América tal, quase não, mas ali mais, e é engraçado que Jerusalém fica naquela região ali, né? Onde Paulo começar a pregar o evangelho também. Um negócio curioso, não é? Vamos em frente, passa mais um aí para a gente. Sim. Então, essa janela 10x40, ela foi a primeira coisa que os missionários começaram, né? Agora diz que ela já não é, mas a janela 10x40 está aí, exatamente aí mesmo, né? Que é a janela onde os povos menos evangelizados. Vamos lá, passa. Não, aqui, ó. Volta lá um pouquinho. Deixa eu ver. Ó, isso, pontinho. Você consegue abaixar um pouquinho, ver se tem alguma. Tá bom. Ó, pode pôr no outro lá. Isso. Ó, sem etnias indígenas no Brasil, sem a presença missionária. Nós temos no Brasil, eu falei que tinha 382 etnias. Dessas 382 etnias, 100 etnias não tem a presença de indígena nenhum, não tem a presença de nenhum missionário. Nós temos a Bíblia traduzida para a língua indígena apenas em 10 línguas. A Bíblia toda. Temos porção da Bíblia em acho que 20 ou 30 etnias. Outras etnias têm algumas porçãozinhas, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas aí 100 não tem nada, não tem a presença missionária, não tem nada. Quer dizer, veja, irmãos, nós estamos falando do Brasil. Do Brasil. Olha lá, cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas também não tem a presença de igreja. Eu não sei quem conhece ali a região de Manaus ali, são a população ribeirinha. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de conhecerem, senão qualquer dia vocês vão até a igreja presbiteriana de Manaus, a primeira, eles têm um trabalho muito forte nessa região aí. Mas ali nós tem região ali ribeirinhos porque eles vivem, né? As comunidades são na beira do mar, moram as casas são feitas dentro da água, enfim, é um negócio. Aí alguém estava falando a questão das favelas, eu falei, você quer ver sofrimento? Vai lá ver a população ribeirinha. Eles não têm local para, não tem banheiro sanitário, fazem tudo dentro da água, pega daquela mesma água, tomam banho, enfim, é um negócio. Até bem pouco tempo atrás não tinha energia elétrica, aí agora que chegou, água potável não tem, enfim, mas é isso. A igreja de Manaus faz um trabalho muito forte lá, tem um barco que vai com médico, com dentista, enfermeiro, vai lá e leva a palavra, enfim, né? Mas também nós temos cerca de 2 mil comunidades quilombolas. Vocês já viram falar em quilombolas? Nós temos no Brasil 2 mil comunidades quilombolas que não têm a presença de nenhuma igreja. Agora que a PMT tem 3 missionários que estão trabalhando com os quilombolas, especificamente com os quilombolas, para levar a palavra de Deus. Mas é difícil, né? Olha lá, nós temos 6 mil assentamentos sertanejos sem uma única igreja. Assentamento sertanejo, que é no norte e nordeste, tem muito disso. Você vai para lá, você vai ver. E eles não têm a presença da igreja. Não sabe, não conhece, não tem ninguém que vai lá evangelizá-los. Estamos falando do Brasil. Passa mais uma para nós. Olha lá, 700 mil ciganos não evangelizados. Começamos a fazer um trabalho com os ciganos ali na região de Caldas Novas. Tivemos agora, há cerca de 3 anos, o primeiro cigano que foi
fazer um instituto bíblico que foi lá para o IBEL. E quando ele chega lá no IBEL, ele fez uma única exigência, que ele pudesse dormir numa rede, que ele está acostumado a dormir em rede. O Roberto Brasileiro falou, tudo bem, pode dormir. Aí ele se formou, só que depois que ele se forma, ele volta junto da sua etnia, e ele é rejeitado pela etnia, porque agora ele conhece um pouco mais. Olha que situação difícil. Dezenas de milhares de imigrantes entre nós. Nós temos vários imigrantes, aqui na cidade de São Paulo, principalmente, que eu digo que se você quiser conhecer o mundo, você fica aqui em São Paulo, que você conhece o mundo. É interessante que às vezes você tem dúvida, fica naquele aeroporto de Guarulhos ali, você fica lá ouvindo as pessoas, que você vai ver a língua, né? Estão falando ali, você fala, caramba, só quem é poliglota para ficar aqui, né? Porque muito mal a gente fala inglês, ou tem pessoas que falam até mais de uma língua. Mas nós temos aqui em São Paulo várias etnias, várias nacionalidades de imigrantes que tenham visto a longo prazo que nós podemos trabalhar com eles, evangelizá-los e quem sabe até torná-los pastor, para que eles voltem para os seus países e comecem também a fazer o trabalho de evangelização. Porque uma coisa que é extremamente interessante é que o nativo pode pregar para o nativo, mas o estrangeiro não pode pregar. Por exemplo, nós temos uma missionária lá na China. Ela é missionária brasileira, casada com um chinês. O marido dela aceitou o evangelho, se tornou pastor, ele é chinês, se tornou pastor lá na China. Olha que interessante. E agora, recentemente, ela teve um problema, porque ela tinha uma escola de inglês. Na escola de inglês, o texto dela era a Bíblia. O livro básico era a Bíblia. Tudo bem. Ela foi convidada para dar uma palestra, porque o governo fechou todas as escolas de inglês que tinha de estrangeiro, fechou. Estrangeiro agora não pode dar mais aula de inglês na China, só nativo. Então ela também não perdeu também a forma de poder comunicar o evangelho. E ela foi convidada para uma escola lá para dar uma palestra. E ela foi dar essa palestra, dando essa palestra, ela citou a Bíblia. Passado um tempo, ela recebe uma intimação para comparecer à polícia. E ela até pediu oração, não sabia por que ela tinha que ir lá. E aí, quando ela chega lá, a pessoa que estava entrevistando ela falou assim, olha, dia tal, hora tal, você estava dando uma palestra e você citou a Bíblia. Ela falou, mas você sabe que eu sou evangélico? Ela falou, exatamente. Por isso agora, você vai ficar da seguinte forma, aos domingos, o seu marido é pastor, não é? Ele vai para a igreja com os seus filhos, você vai ficar em casa. Ela falou, tá. Todos os domingos eles ligam lá, onde você está? Estou em casa, tá bom. É uma forma que encontraram de puni-la, porque um crente sem poder ir na igreja, às vezes a gente pode vir, não quer vir, não vem, né? Mas ela está proibida de ir na igreja. Veja que coisa curiosa. Reverendo José Dilson, eu acho que vocês até oraram por ele esteve no Senegal, os irmãos sabem a história. E ali no Senegal, quando ele chega no Senegal, a vontade de José Dilson era o seguinte, chegou no Senegal, ele queria pegar um megafone e sair falando assim, converta-se, só Jesus Cristo salva, converta-se. Só que lá no Senegal tem uma lei dizendo assim, olha, se você pregar um outro Deus que não seja Alá, se você falar de um outro livro que não seja o Alcorão, você é passivo, você pode ser preso e é passivo de morte. Aí quando José Dilson chega com essa ideia, aí os outros missionários falam assim, José, eu acho que a sua ideia é excelente, só que você não vai chegar até a esquina, eles vão te prender e vão te decepar a sua cabeça. Ele pensou bem, falou, tá bom. Aí ele comprou uma propriedade lá e montou o projeto Obadias. O que era esse projeto Obadias? O projeto Obadias era dar reforço escolar, porque lá tem muita criança de rua, morador de rua, reforço escolar, alimentação e dar uma aula de informática para que quando ele crescesse, ele pudesse ter uma profissão. O projeto estava indo muito bem. Certo dia veio um pai lá visitar o projeto, o filho dele já era
adolescente, estava com seus 16, 17 anos, não devia estar lá, mas estava lá porque não tinha onde morar, o José Dilson deixava ele dormir, ele praticamente morava ali. Aquele pai então olhou, ficou contente, falou, vou levar meu filho para passar o final de semana em casa, na segunda-feira ele volta. José, pode levar, ele é seu filho. Chega lá em casa, no sábado, família reunida ali, aquele pai vira para aquele jovem e fala assim, agora você vai orar para Alá, para agradecer o alimento. E o jovem fala, olha, para Alá eu não oro, eu oro para Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. E aquele pai, não, você vai orar para lá, não ora, ora. O pai então ficou aborrecido, espancou o jovem, botou para fora. Não satisfeito com isso, na segunda-feira ele vai e denuncia José Dilson. José Dilson, então, a polícia foi lá, prende José Dilson, prendeu uma outra missionária, que era da JMM, Junta de Missões Mundiais, da Batista, porque estava lá visitando, foi presa também. E agora? Como é que nós vamos fazer? A PMT, então, manda o doutor Ricardo Gutierrez, dentista, ele vai lá, ele chega lá, ele fala assim, olha, conversa com o diretor, fala, eu vou tratar de todos os dentes de todos os presos aqui, de graça. Vou precisar de uma ajudante. Trouxe a esposa do Zé Dilson para ser ajudante dele. Nesse interim, a PMT vai conversar com a primeira-ministra e fala assim, olha, nós viemos aqui, ela vira assim e fala assim, olha, não vem aqui querer dar carteirada não, porque aqui ninguém consegue dar carteirada. Falou, não, na verdade nós viemos aqui conversar com a senhora. Ah, bom, porque agora acabou de sair uma turma aí, de um tal de senador Magno Malta, aí que veio aqui querer pressionar para soltar um missionário. Falou, não, de fato nós queremos soltar, mas queremos soltar pelas vias legais. Falou, então você tem que contratar um advogado. Falou, tá bom, de preferência da capital. Tá bom, a senhora indica alguém, indicou 3, dos 3, a PMT escolheu um, pegou e foi de fato, trabalhou e tirou o José Dilson de lá. Só que José Dilson passou então 5 meses e meio preso, porque ele estava fazendo uma benfeitoria para aquelas crianças, só que estava pregando o evangelho, estava pregando outro Deus segundo a constituição dele. Nesse interim, José Dilson um certo dia foi colocado uma pessoa diferente na cela, José Dilson estava. Ninguém sabia quem era aquele homem lá. Só que passou o tempo, aquele homem se enturmou com todo mundo. José Dilson pregou a palavra de Deus para ele, distribuiu muitas Bíblias ali, porque lá fala francês, tinha Bíblia em francês, distribuiu muitas Bíblias. Quando José Dilson foi sair, aquele camarada chega para o José Dilson e fala, José, como Deus me ama. E como Deus foi tão amoroso para comigo. Eu fui colocado aqui para dar cabo da sua vida, mas você me pregou o evangelho. Eu aceitei a Jesus Cristo. Hoje eu sou um novo convertido em Cristo Jesus e agradeço a você. Recebereis poder. Sereis minha testemunha. E é interessante que nesse texto de Atos 1:8, testemunha ali vem de Marturel, que vem de Marte, e está dizendo ali assim, olha, se preciso for, você dará a sua vida por mim, porque eu dei a minha vida por você. E eu conversando com José Dilson, aqui no Brasil, e eu falei, Zé, eu entendo que você ficou 5 meses e meio preso, situação difícil, acho que ninguém gosta de ficar preso. Mas eu entendo que foi a única forma que Deus encontrou para fazer com que os desígnios do seu coração se realizassem, porque você pregou para toda aquela cadeia. E muitos ali foram salvos pela sua pregação. E muitos são nativos. Esses nativos poderão continuar o trabalho que você começou. Então veja, irmãos, não é fácil, mas é uma realidade. Olha lá. Então nós temos aqui, eu estou falando isso aí porque nós temos aqui uns 100 grupos de diferentes nacionalidades. A PMT agora o que está fazendo? Então está começando a trabalhar com essas pessoas. Hoje nós temos a primeira igreja hispana aqui na Zona Leste. Trouxemos um casal de missionário que estava no Peru. Ficaram lá no Peru mais de 15 anos, o Jairo e a Quênia. Talvez depois vocês podem até fazer uma visita a eles aí. Fica aqui acho que fica em Cangaíba, alguma coisa parecida. Já vieram falar aqui. A Quênia fala, exatamente, a Quênia, ela é uma das primeiras missionárias da PMT.
Acho que antes dela só Ronaldo Lidoro, Norval, esse pessoal os mais antigos, Júlio Marcelos, mas a Kênia também ela já. Então, quer dizer, e eles estão trabalhando ali. Nós temos pessoas que estão trabalhando com os chineses. Nós tínhamos um casal de missionários que estava trabalhando com os chineses aqui no Brasil. Foram para a China. Tá certo? Mas a gente vai conseguir alguém aqui. Temos missionários que estão trabalhando com os haitianos. Né? Os haitianos eles estão vindo para o Brasil e nós temos um grupo que está ali. Eles têm uma base lá em Una, na Bahia. Recebe eles lá, ensina português, dá comida, enfim, né? Temos pessoas que estão trabalhando com os venezuelanos, desculpa, lá em Una é os Afeganistão, os haitianos estão aqui em São Paulo. Então temos pessoas que estão trabalhando, estamos tentando reverter isso aqui, ó. Temos um número alto de hippies em nossa cidade que ainda não são evangelizados, os hippies. Podemos aí, de repente, temos algum hippie aí que pode fazer um trabalho de evangelização. Fazendo um trabalho de evangelização. Ah, mas eu não sei. Peça para Deus. Deus vai te orientar. Peça para Deus. Deus vai te capacitar. Mas recebereis poder. Você tem poder. Passa mais um, vamos em frente, senão a hora vai passar. Olha lá, ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho. Verdades que devem mover-nos à missão. Olha lá, essa outra aqui, é que não dá para ver. Tá as pessoas do mundo hoje, na verdade, no fundo, elas vivem desse jeito aí. Estão desiludidas, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, tá certo? E de cá é a realidade nossa, uma vontade suprema, um mundo enfermo e uma vontade suprema, ide pelo mundo inteiro. O mundo está enfermo. Por que o mundo está enfermo? Porque não conhece o Evangelho da Graça. Porque não tem o Salvador. Quem tem o Salvador? Nós. Qual é a nossa função? Semearmos. Vamos em frente, passa mais um. Por que se envolver mais em missões? Algumas bênçãos para aquele que o faz. Passa. Primeira bênção de fazer é de parceria na obra missionária, estar em obediência a Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu, às vezes, não posso ir lá no Senegal, como o Zé Dilson foi, mas eu posso orar por ele. Eu não posso ir à China, como a Cristina está, mas eu posso orar por ela. Eu não posso ir aqui na Bolívia, às vezes, como o Tom, agora, não sei se os irmãos conhecem, o Tom é da Igreja da Penha, era pastor auxiliar na Penha, foi para a Bolívia. Só que ele foi ser missionário, mas ele também foi ser professor da Universidade da Bolívia, porque ele é um músico fantástico. Olha só como Deus age. Mas eu posso orar por ele, eu posso ser parceiro financeiro dele. Através da minha oferta, ele pode fazer a obra lá, tá certo? Olha lá, ele vai morar ele vai morar lá, e ele já, inclusive, o Mackenzie já se interessou, porque abrir talvez uma filial lá, alguma coisa, interessante. Não, então, não, ele fez o CFM, se tornou missionário da PMT, e está lá agora como missionário da PMT. E está trabalhando na universidade lá da Bolívia. É interessante. Olha lá, passa mais um. Jamais tive um chamado. Vocês lembram de quem eu falei? Olha lá, Sofia Miller. Por que acontece? Quando Sofia Miller sai do campo missionário, ela então vai morar na Venezuela. A Venezuela ainda era boa, viu, gente? Ela vai morar na Venezuela. Aí, a imprensa americana manda um repórter fazendo uma entrevista com Sofia Miller. E em dado momento, esse repórter vai virar para Sofia Miller assim, vai falar assim: Sofia Miller, como deu o seu chamado? Ela falou: nunca tive um chamado, eu recebi uma ordem e fui. Nós também recebemos uma ordem: sereis minhas testemunhas. Vamos lá, passa mais um. Assim também vós, depois de haver feito quanto foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos ter feito. Na verdade, qual é a nossa função? Semear. Ah, mas eu não sei falar. Convida então as pessoas para vir domingo à igreja. O pastor vai estar pregando, faz uma pregação fantástica, não faz?
pregação calvinista, 3 pontos, né? Primeiro, segundo, terceiro, conclusão, não é? Convida. Ah, mas você não quer convidar? Fala com Deus, conte as suas experiências. Ronaldo Lidório, que a irmã estava falando que hospedou ele estava lá na França, na França não, na Inglaterra, ele foi dar um seminário lá sobre revitalização de igreja, e quando ele estava assim, entra um pai trazendo um jovenzinho, que devia ter uns 13, 14 anos, né? Aquele jovenzinho entra, Ronaldo começa a sua palestra, fala por umas 2, 3 horas ali, porque ele tem muito conteúdo, tal, não sei o quê. Quando termina, aquele pai se aproxima de Ronaldo e fala assim: Ronaldo, o meu filho quer falar com você. Aí aquele Ronaldo chega perto daquele jovem assim, ele fala: Ronaldo, eu vim aqui hoje porque meu pai falou que você é um grande evangelista, que você ia nos ensinar como evangelizar as pessoas. Você falou e eu não entendi nada. Meu caderninho está em branco. O Ronaldo olhou para aquela criança, olhou com a sua cabeça, falou: e agora? Ele falou: posso te fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Você crê na salvação? Eu creio na salvação. A minha mãe, dando aula na escola dominical, fez um apelo, eu levantei a minha mão, eu aceitei Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. Ronaldo falou para aquele jovem: fale aos amigos. Aí o garoto escreveu lá: contar aos amigos. Simples assim, o Ronaldo, simples assim. E foi embora. Passado um tempo, Ronaldo recebe uma carta daquele pai dizendo: meu filho está se tornando um evangelista. Tem convidado os seus amigos para vir à igreja. 4 deles já aceitaram o evangelho. Conte aos amigos as suas experiências que você tem com Deus. Simples assim. Não precisa fazer um sermão. Fale o seu relacionamento que você tem com Deus. Vamos em frente? Mais um. A segunda bênção de fazer da parceria na obra missionária é estar dentro da vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você já se perguntou para você se você está dentro da vontade de Deus? Você já se perguntou para Deus se o que você está fazendo é aquilo que está agradando a Deus? É difícil isso. Mas a coisa mais importante, que nos dá mais prazer é quando nós estamos dentro da vontade de Deus e sabemos que nós estamos fazendo porque é a vontade de Deus para a minha vida. Não tem preço. Vamos em frente? Quando estamos dentro da vontade de Deus, estamos vivos e vivemos em amor. Jesus Cristo nos muda, nos transforma, nos restaura. Jesus Cristo faz com que nós nos tornamos uma nova criatura. Jesus Cristo faz com que nós agora somos e temos condições e capacidade de perdoar as pessoas. Né? Que é que diz o texto de Efésios? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus, porque esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Uma das coisas que nós temos que nos perguntarmos: eu estou dentro da vontade de Deus? Eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça no meu dia a dia? Eu estou refletindo a glória de Deus? Passa mais uma em frente. A terceira bênção de fazer da parceria na obra missionária traz alegria e satisfação, júbilo no céu. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Quanto custa uma alma? Quanto custa? Não tem preço. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. A minha função e a sua função qualquer? Semearmos a palavra. Olha lá, traz alegria, satisfação, júbilo no céu. Tem pessoas que às vezes evangelizam e ficam preocupadas: será que alguém se converteu? Então, irmãos, não é essa a função, já falei, a função é do Espírito Santo. E às vezes eu fico pensando a coisa mais assim gratificante que deve ser quando você chegar lá no céu e encontrar alguém e falar: olha, você orou por mim tal dia,
E naquele dia, o Espírito Santo me converteu e eu me tornei nova criatura. O seu testemunho foi fundamental na minha salvação. Olha que coisa maravilhosa. Paulo até hoje nos fala. Quantas pessoas são convertidas pelas palavras que Paulo deixou escritas na Bíblia? Ele não faz ideia. Mas talvez eu e você é assim também. Eu me lembro que certa vez eu estava lendo um depoimento no Ultimato, e alguém esqueceu o Evangelho, esqueceu ou deixou proposital, o Evangelho de João, no metrô de Nova York. E alguém achou e começou a ler, se interessou, foi ler a Bíblia, se converteu, foi para o seminário, se tornou pastor, porque alguém deixou o Evangelho de João no banco do metrô. Coisa simples. A salvação é simples. Eu e você fazemos parte dela. Mais um. Ajudar pessoas a conhecer a verdade e a se entregar a Cristo deveria ser o elemento de maior regozijo nas nossas vidas, assim como é para Deus. Antes de dizer ao mundo, diga ao seu vizinho. Às vezes a gente só precisa atravessar a rua para falar do Evangelho de Deus. Às vezes a gente quer atravessar o oceano. Mas às vezes se eu atravessar a rua, vai ter alguém ali que precisa ouvir a palavra de Deus. Vai ter alguém ali que não conhece. Às vezes no meio aonde você estuda, aonde você trabalha, tem pessoas que não conhecem o Evangelho. Você pode ser usado por Deus para ser um canal de bênção na vida daquelas pessoas. Compromisso com o evangelismo pessoal. Eu acho que às vezes a gente se esquece de fazer essa parte aí. Eu não sou missionário, não sou pastor, mas nós somos testemunha. Passa mais um. A quarta bênção de fazer e da parceria é quem semeia muito, colhe muito. Dar para a grande comissão. Vai mais um? Há 3 coisas que todos podemos dar: tempo, talento e tesouros. Tempo. Às vezes você pode gastar tempo com alguém que não conhece a palavra. Mas como você vai gastar tempo com ele? Talvez orando por ele. Talvez dando uma literatura. Talvez ouvindo. Quantas pessoas às vezes precisam, amigos precisam desabafar. Você como cristão, você pode dar conselho. Mas tem que ter tempo. Talento. Dê o seu talento para a obra de Deus. Eu só sei fazer tal coisa. Coloque nas mãos de Deus e fala: Senhor, usa-me como tu queres. Os irmãos viram nessa Olimpíada, aquela menina lá do skate lá, que fez lá em libras. O Senhor é meu pastor, nada me falta, alguma coisa parecida. A raiz leal. E aí? Não podia falar, estava proibido de falar lá. Ninguém, até os atletas tiveram que tirar as coisas que estavam escritas sobre cristianismo, algum versículo, tiveram que tirar. E ela ali falou. Quantos milhares de pessoas não ouviram? Não sabemos. Né? Então você pode dar o seu talento. E tesouros. Você tem tesouros guardados no seu coração. Tira ele para fora. Deixa Deus usar. Chega em casa hoje e fala: Senhor, estou aqui. Usa-me como tu queres. E você vai se surpreender como Deus pode usar você. Passa mais um. A quinta bênção de fazer da parceria na obra é enfrentar e vencer os desafios do Senhor. Veja que ali nós pusemos um peixinho, né? Aquele peixinho ele quer ser diferente. Ele já está uma cor diferente. Mas ele quer para um aquário mais limpo, talvez. Ou ele quer navegar em outros aquários. Quer dizer, ou seja, às vezes nós precisamos enfrentar os desafios. Irmãos, os missionários que vivem em outros países têm vários desafios que eles precisam enfrentar. O primeiro é a língua. O outro é a cultura. O outro é a alimentação.
Eu me lembro que a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui para a Venezuela. A Venezuela ainda era boa. Fui para a Venezuela. E uma das coisas que eu gostava, gosto até hoje, mas agora a idade chegou, já não tenho, era tomar o café da manhã com o pão francês, comendo o pãozinho francês com a manteiguinha. É bom, não é? E eu chego na Venezuela e não tenho pão francês. Porque você sabe que pão francês só tem aqui no Brasil, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Se vocês querem sair do Brasil, se preparem. Lá fora você vai achar outros pães, mais ou menos o pão francês. Nem na França tem. Aí eu vou numa padaria lá, e eu olho naquela padaria cheia de pão, mas não tinha o pão francês. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser, né? Aí eu tive que, achei lá pedi tal, comi e tal, mas não me satisfez. Eu disse, a comida, a questão da comida, né? Nós brasileiros gostamos de comer arroz e feijão. É o prato, né? Arroz, feijão e bife. Às vezes lá fora você não tem muito essa opção, não. Então, quer dizer, veja os desafios que o missionário vai enfrentar, a questão da língua, a questão da cultura. Irmãos, tem alguns lugares que o dia santo para eles é sexta-feira. E agora? O que o missionário vai fazer? Vai abrir uma igreja para começar na sexta-feira? Vai abrir no domingo? E agora? Outros gostam de sentar no chão para comer. E agora? O missionário vai sentar no chão, vai comer com eles, não vai? Já pensou nisso? São desafios. Mas uma das coisas que o missionário tem convicção quando ele chega no campo é que a sua vida está depositada nas mãos de Deus. E que tudo o que ele precisa, Deus vai prover. São desafios. Mais um, vamos embora? Missão na história nunca deixou e nem deixará de ser uma tarefa desafiadora. Olha lá, eu coloquei ali duas figuras ali. Uma é Simonton, os irmãos conhecem bem. Simonton, quando vem para o Brasil, ele não sabia português. Já pensaram nisso? Simonton não sabia português. E ele vem para o Brasil, ele aceita o desafio de vir para o Brasil. E aí o que ele faz? Ele vai ensinar inglês para aprender português. E é curioso que Simonton vive no Brasil apenas 7 anos. Parece que ele viveu tantos anos, né? Viveu 7 anos. Morreu de febre amarela aqui no Brasil. A esposa dele, que ele foi para os Estados Unidos, casou, vem para cá, morre de febre amarela e deixa uma filha. Mas ele deixou um presbitério, deixou um jornal, deixou um seminário, tudo isso em 7 anos. Porque aceitou os desafios. E o outro é Spurgeon. Os irmãos sabem quem é Spurgeon. Século XIX, diz que ele era o príncipe dos pregadores, em inglês, igreja da Batista. Todo cristão é um missionário, ou é um impostor. Missões na história, nunca deixou e nem deixará de ser uma tarefa desafiadora. Vamos em frente, mais um? Estamos quase encerrando. Os cristãos medíocres escondem-se de trás das desculpas e justificativas e murmuram de que a sua vida cristã é monótona. O primeiro passo para o fracasso é o depois eu faço. Olha lá o que eu coloquei lá. Tem pessoas que vão empurrando com a barriga, como se dizem, né? Amanhã, depois, não sei o quê. Não, missão é agora, é hoje. Urge. Onde eu vou? Para os meus amigos. Mais uma, vamos terminar. A vida é muito curta para não dedicá-la a quem pode eternizá-la. A monotonia é desafio ao avançar para vencer os desafios, e não com desculpas para ficar parados sem fazer nada. Quer dizer, se está monotonia, eu preciso ser desafiado. Eu preciso vencer essa monotonia. Eu preciso fazer com que eu viva uma vida mais plena, cheia do Espírito Santo, na presença de Deus. Isso chama-se o quê? Santificação. À medida que eu vou me santificando, eu vou vivendo mais na presença de Deus, eu vou tendo mais experiências com Deus, e eu vou tendo também a vontade e o desejo de passar essas experiências para as pessoas. Mais uma para encerrarmos. Simpatia não subsiste à ação. Os que creem
que Deus quer de você? Em frente. Vamos encerrar, senão o povo não está querendo ir embora. Os desafios são para todos nós. Alguns veem os desafios como motivo para não avançar, outros veem como uma oportunidade para conquistar. Nosso mundo é grande, mas não precisamos ser uma igreja grande para alcançá-la. Somente temos que ser uma igreja fiel. Interessante isso. Se nós formos fiéis, Deus também será fiel. Deus tem levantado os homens e mulheres que vão para os campos. Deus tem mandado os homens e mulheres para os campos. A nossa função como igreja é sermos o quê? Fiéis a Ele. Não é a igreja presbiteriana, fiéis a Ele. Vamos em frente? Quando mais vocês dá, mais você verá Deus fazer na sua vida. A alegria estar na vontade dEle, vidas salvas, bênçãos materiais e vida de altruísmo. Quanto mais você dá, mais você verá Deus fazer na sua vida. E é interessante que Deus tem sido fiel. Você vai ouvir o testemunho de muitos missionários que às vezes falam, olha, porque irmãos, nós vivemos num país que nós temos algo fantástico nesse país e às vezes a gente não dá muita importância para isso não. Vocês já sabem o que é o SUS, né? Nós temos, se alguém ficar doente aqui, pode ir lá, o SUS vai tratar. Às vezes não é o melhor tratamento. Não quero dizer que a forma que eles gerenciam o SUS está errado, mas o SUS é um negócio fantástico, que só tem aqui no Brasil. Lá fora, não tem. Se o seu filho, sua filha, se você ficar doente, você tem que pagar. E não é barato. Né? Agora, muitas vezes o missionário não tem dinheiro. Ele tem que pedir para o Papai do Céu curar o filho. Ou pedir para o Papai do Céu providenciar os meios para que ele possa levar o seu filho até o médico. Mas eles podem desfrutar das bênçãos de Deus. Eles podem falar, olha, eu fui abençoado de tal maneira por Deus. E aí você fica pensando, mas se ele foi abençoado, por que eu não posso ser abençoado? Eu também posso. Eu preciso viver como uma vida que glorifique a Deus. Acho que está terminando. Mais uma aí para a gente. Lembre-se que aquele que é bom para dar desculpa dificilmente é bom para outras coisas. A indiferença entre uma desculpa, o amor e a obediência encontra o caminho. A indiferença encontra uma desculpa. O amor e a obediência encontram um caminho. Se eu sou indiferente, às vezes eu deixo muitas coisas passarem. Mas se eu demonstro amor, se eu sou obediente a Deus, eu vou encontrar uma solução. Vamos lá? Estamos encerrando? Acho que acabou. Acabou? Ufa, o pessoal fala, ufa, que bom. Queridos, é mais ou menos isso. Você precisa colocar a sua vida na presença de Deus. Deixar ser usado por Deus. É difícil? É difícil. Como é que eu posso fazer isso? Falando com Deus. Abrindo seu coração para Deus. E deixando Deus usar você. Porque às vezes quando você menos espera, Deus vai te usar. Talvez aquele vizinho, talvez aquele seu amigo, a sua amiga, talvez aquele transeunte que está passando ali. Mas Deus quer usar você. Deixa ser usado por Deus. Não precisa, como eu já falei, não precisa atravessar o Atlântico. Seja usado por Deus aqui, Zona Norte. Já pensou nisso? Pensa. A palavra está com você agora. Será que consegue? Vamos tentar. Ele está animado, está vendo? 9h10? Acho que eu não passei muito do tempo. Ele me deu 40 minutos, eu não sei que hora que eu comecei. Eu só sei a hora que eu terminei. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentários, estou à disposição.
Então, por incrível que possa parecer, ali na região da Arábia Saudita, ali, naquela região ali. O evangelho tem crescido muito ali. Onde está os... Hã? O Osni está na Jordânia agora, né? Mas aquela região ali tem crescido muito, bastante. Por quê? Porque ali é interessante, ali Deus tem falado mais próximo daquelas pessoas ali, né? Alguns têm tido sonhos, e aí eles vão perguntar para os pastores podem, né, falar com eles. Outros têm tido experiências, né? O Osni mesmo, acho que ele conta que ele ia batizar, fazer a profissão de fé de uma pessoa lá, e a esposa dessa pessoa, o Osni foi na casa dele e falou assim: escuta, vou vir aqui para a gente ver o dia, tal. Ele falou: não, vai ser dia tal, hora tal, já tinha marcado. A esposa dele falou: olha, se você continuar com essa conversa, eu vou falar para o seu pai, porque lá os pais geralmente matam as pessoas, expulsam de casa, enfim, né? Aí o Osni falou, ele falou: não. Aí o Osni voltou de novo, ele falou: não, está marcado. Tá bom. Aí no dia que estava marcado, eles estavam no deserto, porque eles fazem isso no deserto. Estavam no deserto lá para batizar e fazer a profissão de fé dele e mais, acho que de uma outra pessoa. Quando então levanta um poeirão, né? O Osni falou: ixi, a polícia está vindo. Pensou, falou: acabou. O Osni pensou: acabou. Estaciona aquele carro, desce uma pessoa, fala assim: dá para batizar mais um? Era a esposa que havia falado que ia entregar o marido. Então, quer dizer, é assim, Deus age, né? Deus vai agindo, as pessoas vão se rendendo ao cristianismo. Mas, agora, uma região muito difícil é na Coreia do Sul, no Coreia do Norte. É uma das regiões mais difíceis que tem, na China, na própria China. Porque a China, eles disfarçam, tem a igreja dos imigrantes lá, só em inglês. Você pode ir, não tem problema, mas você não pode pregar para o nativo. Sim. Só em ler a Bíblia, isso. Deles, isso. Então, o Osni conta essa história também, é extremamente interessante. Eu vou contar para vocês aqui. O Osni percebeu que só em ler a Bíblia ali, 20% das pessoas se convertem. Então, o que ele fez? Ele começa, então, toda madrugada, a colocar a Bíblia, porque entrava nas casas ali, punha na porta. Ele sabia que muitas eram rasgadas, queimadas, outras serviam como papel higiênico, mas ele não se preocupava. A intenção dele sempre foi divulgar a palavra. E ele sabia que era perigoso, e ali também a mesma situação do Zé Dilson: se pegar, você pode ser condenado à morte. E ele então começa a orar para Deus mandar uma outra pessoa para trabalhar junto com ele, porque não fazer uma vida sozinho, correndo risco e tal. E estavam eles dois subindo, e cheio de Bíblia, que não tinha distribuído ainda, e quando ele viu 2 carros descendo, contou essa história aqui para vocês? Ele vê 2 carros descendo a rua, assim, bem devagar, e ele olha e fala assim: é a polícia. Fazer o quê? Olhou para um lado, olhou para o outro, não dá para jogar as Bíblias fora. Lá faz muito frio de noite, de madrugada, né? E eles encapuçados ali, continuaram caminhando, quando de repente os 2 carros chegam, um para de frente com o outro, assim, os faróis ligados, tal, desce, aí pergunta: seu nome, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele conversando, tal, ele fala bem o árabe, né? Conversando. Aí o policial falou: você não é daqui? Ele falou: não sou. Vamos ver se você adivinha. Ele queria ganhar tempo para ver se, né, pensar numa... Aí falou assim: vamos ver se você adivinha. E o cara disse, ele falou: não. Da onde você é? Brasil. Aí o cara virou lá, o outro policial falou: Neymar. Ele ficou assim, né? Aí o cara falou: o jogador de futebol é Neymar, Pelé, não sei o quê, Ronaldinho Gaúcho. Naquele dia, os caras foram embora e não revistaram ele. Não é por causa do Neymar? Não, porque foi Deus, né?
Você vê como é que são as coisas? Hoje ele está na Jordânia, mas ele está se preparando para ir para o Paquistão. Só Jesus na causa, né? E até nós encontramos, eu falei, esse aqui estava junto comigo, eu falei, como é que eu falei? Eu falei, eu não tenho inveja de você, não. Né? Outro dia eu encontrei o Edmar estava na Índia, foi preso, a filha dele foi presa, enfim. Mas ele foi solto, veio para o Brasil, ficou um tempo aqui e agora estava voltando para o Camboja. Eu falei, cara, você sai do fogo, vai para a fogueira? Mas é Deus, né? É Deus quem leva, é Deus quem guarda, né? E nós sabemos disso. Consegue? Solta. Porém, invocarão aquele que não crê. Pouco ou nada sabem das boas novas de salvação em Cristo Jesus. A APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil e está empenhada até 2033 a plantar igrejas em países e povos menos evangelizados e com pouco acesso ao Evangelho. E esse foco tem direcionado todas as nossas ações. Estamos trabalhando incansavelmente para avançar em nossos projetos, sempre conscientizando e mobilizando as igrejas e pessoas vocacionadas para a causa missionária. Mas isso não é tudo. Continuamos firmes no apoio aos nossos campos missionários já existentes, atendendo às suas necessidades de reforço, de consolidação e de expansão. Nossos missionários estão espalhados pelos 5 continentes, inclusive em regiões da Ásia e do Oriente Médio, onde cristãos sofrem severa perseguição. Além disso, também atuamos em diferentes segmentos minoritários dentro do Brasil, como refugiados, imigrantes e também com grupos tradicionais, como os povos originários, ciganos e quilombolas. Nossos próximos passos? Avançar para países do leste europeu, África, Ásia Central, Sudeste Asiático, Oriente Médio e alcançar os grupos étnicos menos evangelizados ao redor do mundo. Sim, a tarefa é desafiadora e cheia de obstáculos a serem superados, mas entendemos que a missão de proclamar o Senhor Jesus a todas as nações, povos e línguas só pode ser realizada por meio da Igreja, e isso com a cooperação de todos, igrejas, concílios, vocacionados e agência. Convidamos você e sua igreja a unirem esforços à APMT para juntos atendermos à urgência de compartilhar a salvação que só Cristo Jesus pode conceder. Para saber mais como se envolver nessa causa, visite o nosso site apmt.org.br e nos acompanhe em todas as redes sociais e plataformas digitais. Ok, agora foi bom, hein? Pastor. Vamos ficar de pé, vamos orar para nós encerrarmos. Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra sempre fala conosco, Senhor. E, ó Deus, nós nos sentimos, ó Senhor Deus, sempre, como é comum sentir, ó Deus, devedores, ó Pai, de tanto amor que recebemos do Senhor. E se é algo, ó Deus, que temos que fazer diante, ó Deus, de tanto amor recebido, então, ó Deus, grande salvação, ó Pai, que nos conquistou, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, falar, ó Deus, deste amor, ó Deus, ao qual nós recebemos, que é Jesus Cristo. Falar dessa pessoa que é o próprio Evangelho, Senhor. Que possamos, ó Deus, sentir o mesmo, Pai, que a sua serva, Deus, que foi apresentada, Sarah Miller, ó Senhor, de que ela não esperou ter um chamado, ela apenas leu uma ordem e ela obedeceu, Senhor. Que possamos ser constrangidos no nosso coração pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, a obedecer, ó Deus, a ordem bíblica de que é, ó Deus, levar o Evangelho, pregar a toda criatura, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar essas oportunidades, ó Senhor. E como o reverendo Oswaldo disse, não estão somente do outro lado do oceano ou do outro lado de uma ponte, mas, ó Deus, que está do outro lado da rua, que está do outro lado de uma mesa, de uma cadeira, que está do outro lado do vagão. Ah, Senhor,
que nós, ó Deus, possamos ser cheios do Seu Santo Espírito, ó Pai. E assim, ó Deus, como os Teus servos, ó Deus, os apóstolos na Bíblia foram cheios do Teu Espírito, ó Pai. Neles foi soprado a vida, que é o Seu Santo Espírito, e eles pregaram a vida, que é Jesus Cristo, por meio da Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, que possamos ser uma igreja que prega o Evangelho, que a IPB possa ser uma igreja que prega o Evangelho, Pai. Que a igreja brasileira, Senhor, a igreja evangélica brasileira seja uma igreja que pregue a Sua palavra, Deus. E ao mesmo tempo nós oramos e agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito na nossa denominação, por meio da APMT, por meio da Junta, Deus, de Missões Nacionais, por meio, ó Deus, dos órgãos, ó Deus, de pregação, de revitalização de igreja, Deus, o plano missionário cooperativo e tantos outros órgãos e autarquias da nossa igreja, Pai, que tem divulgado a pregação do Evangelho, Senhor. E, ó Deus, e oro pelos divulgadores, ó Deus, na pessoa do reverendo Osvaldo, Senhor Deus, que o Senhor abençoe esse trabalho tão importante de divulgar, ó Pai amado, as missões e o trabalho da APMT, ó Deus, no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Abençoe, ó Deus, a vida do reverendo Osvaldo, ó Deus, da sua família, Senhor, que o Senhor, ó Deus, por meio de Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória, Deus, venha suprir cada uma de suas necessidades, ó Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que assim nós oramos. Amém. Amém? Amém. Amém. Deus os abençoe. Hoje é só segunda-feira. A semana está começando, né, Rebe? Gente, então, encerramos o nosso último dia de Projeto Vida. Como eu falei no primeiro dia, isso é um pontapé para o nosso ano, né? A gente tem muito estudo aí pela frente, a gente tem muita palavra de Deus para aprender ainda ao longo desse ano. Então, vamos juntar para tirar nossa foto e depois descer para comer o lanche. Então, venham, junta aqui na frente, por favor. Vamos lá, galera.